Eu trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã, em um posto de gasolina fora da cidade, e em uma estrada que depois da meia-noite parecia deserta. Como em todas as noites, quase não tinha o que fazer, além de ficar de olho nas bombas e atender um ou outro cliente que por acaso entrava na loja. Daquela noite, depois de abastecer as prateleiras, geladeiras e limpar o piso, sentei atrás do balcão da caixa registradora para comer um sanduíche que havia levado. Nenhum cliente chegava, nem dentro ou fora da loja. Porém, às 2h15, o sino da porta principal tocou. A porta abriu e uma senhora vestida com uma jaqueta preta e capuz que cobria parte do seu rosto entrou e parou como se estivesse pensando se ficava ou ia embora. "Boa noite", eu disse. A senhora não respondeu. Simplesmente caminhou ao redor da loja e parou frente às janelas de vidro da entrada. E ali ficou olhando para o estacionamento como se estivesse com medo ou fugindo de alguma coisa. Enquanto a senhora olhava, eu pensava como ela havia chegado, pois do lado de fora no estacionamento e ao redor das bombas não havia um outro carro além do meu. Não havia ninguém. "Eu posso ficar aqui por alguns minutos?", perguntou a senhora com uma voz baixa e sem tirar os olhos do estacionamento. "A senhora está bem? Precisa de algum tipo de ajuda?", perguntei. "Não, eu só quero ficar aqui dentro por alguns minutos, por favor", respondeu a senhora sem olhar na minha direção. Como a senhora não parecia bêbada, drogada e muito menos perigosa, eu respondi que sim. Puxei uma cadeira para uma parte vazia e recuada da loja e lhe pedi que sentasse e ficasse o tempo que desejasse. A senhora agradeceu, sentou e ficou a olhar para o chão completamente imóvel. Os minutos passaram e ninguém chegava. A senhora continuava na sala, sentada, calada e imóvel. Às 2h45 eu fui vê-la e perguntei se sentia melhor e se queria que eu chamasse um táxi ou um amigo. E ela respondeu que não, que já havia chamado. 15 minutos depois, exatamente às 3 da manhã, 2 viaturas policiais pararam no estacionamento da loja com todas as luzes piscando. Eu fiquei imaginando o que estava acontecendo. Cheguei a pensar se estava atrás da senhora. 4 policiais sacaram suas pistolas e bem devagar foram aproximando da porta. Eu não sabia o que fazer, além de esperar para ver o que queriam. Enquanto 2 policiais entraram direto para os fundos da loja, os outros 2 aproximaram do balcão e perguntaram qual era o problema. Por que eu havia apertado o botão de alarme? Eu lhes disse que não sabia do que falavam, pois nem eu, e muito menos a senhora, havia apertado o alarme. "Que senhora?", perguntou um dos policiais. "Aquela ali sentada", respondi apontando para a cadeira vazia. A senhora não estava em nenhuma parte da loja. Como ela sumiu ou saiu sem ninguém perceber, até hoje não consigo explicar. Eu nunca fui de acreditar no sobrenatural, histórias de fantasmas ou lendas urbanas. Nada disso me impressionava ou assustava. Porém, depois de uma só noite como segurança no posto de gasolina na saída da cidade, tudo mudou. Era para ser um trabalho fácil. Nada mais que garantir a segurança do funcionário e do lugar. Pelo menos foi o que pensei quando apliquei. O salário era decente, o horário tranquilo e o isolamento não me incomodava. Na verdade, eu preferia assim. O posto de gasolina não era lá grande coisa. Um prédio velho à beira de uma estrada sem movimento que parecia abandonado. O interior era simples, com uma seção de salgadinhos, uma geladeira com refrigerantes, umas prateleiras com outras coisinhas e um balcão onde Carlos atendia os clientes. Carlos tinha quase 50 anos e uma aparência de um homem que havia passado muitos anos no turno da noite. Sua pele era pálida,
o cabelo ralo e seus olhos vidrados e com um olhar distante e vago que me fez pensar se realmente dormia. 5 para as 20 horas eu cheguei. O posto parecia um cenário de filme de terror, isolado e silencioso. Eu entrei, dei boa noite ao Sr. Carlos, que havia conhecido 2 dias antes, e tentando puxar conversa perguntei: como foi a noite até agora? Carlos tomou um longo gole de café e disse, silenciosa como sempre: alguma coisa que eu deva saber antes de começar? Perguntei. Carlos olhou para mim, para o estacionamento, e depois disse: tem algumas coisas que você precisa saber. 3 fatos que acontecem e repetem quase toda noite. Ok? Que fatos? Perguntei curioso. Carlos pigarreou e disse: primeiro, se você ver um garotinho de 7 ou 8 anos entrar usando uma jaqueta preta, não fale com ele. Não lhe diga nada, nem um oi. Apenas deixe ele fazer o que faz e ir embora. Caso ele peça ajuda, por favor, não faça caso. Eu olhei para Carlos esperando o fim da piada. Mas não era piada. Ele falava sério. O que acontece se eu falar com ele? Perguntei. Sem levantar os olhos do café, Carlos murmurou: não sei. Nunca lhe dei atenção. Eu fiquei pensando. A ideia de um garoto vagando por aquele posto de gasolina longe de tudo e no meio da noite era perturbadora. Segundo, disse Carlos baixando o copo de café, se um idoso vestido de preto entrar, não lhe cumprimente. Não lhe diga nada. Ele vai dar umas voltas pela loja e vai embora. E o terceiro? Perguntei. Carlos tomou mais um gole de café e respondeu: lá nos fundos da loja existe uma sala com aviso: somente funcionários. Não abra, não bata e não chegue perto. É melhor assim. O que tem atrás dela? Perguntei, já imaginando a resposta de Carlos. Não sei, não quero saber. Só sei que às vezes você ouve barulhos vindos de lá. Também houve arranhões, batidas e até vozes. Eu já não sabia o que pensar. Não podia acreditar que tudo aquilo realmente acontecia, ou se era somente invenção de Carlos. E o tempo foi passando e nenhum dos fatos mencionados por Carlos acontecia. Desde que cheguei, os poucos clientes que chegaram abasteceram e saíram sem entrar na loja. Eu já começava a pensar que toda aquela história do menino e do idoso era apenas uma brincadeira de Carlos tentando me assustar. Infelizmente não era. Por volta das 2h30, o sino da porta tocou. A porta abriu e o menino entrou e parou soluçando e observando como se estivesse perdido ou buscando por alguma coisa. Ele era exatamente como Carlos havia descrito. Meu coração implorava para que eu ajudasse. Infelizmente eu não podia. O pedido de Carlos não permitia. O garoto deu alguns passos para dentro da loja, mexendo no zíper da jaqueta e olhando para mim. Senhor, sua voz era suave, quase um sussurro. O senhor pode me ajudar? Eu não consigo encontrar minha mãe. Enquanto eu sofria com vontade de ajudar o garoto, Carlos tomava mais um gole de café, como se nada acontecesse. Como se não visse o menino. Por favor, senhor, eu estou com medo. Por que não me ajuda, senhor? Perguntou o garoto. Pouco tempo depois, o garoto caminhou em direção da porta e, ao sair para o estacionamento, sumiu como num piscar de olho. Eu não conseguia acreditar. Meu medo começava e, segundo Carlos, ainda faltavam 2 coisas por acontecer. Às 3 da manhã foi a vez do idoso vestido de preto chegar. No momento que ele entrou, o meu corpo inteiro arrepiou.
O idoso devia ter uns 65 anos e todo vestido de preto. Depois de andar por toda a loja como se estivesse fazendo uma inspeção, ele foi para os fundos e sumiu. Para onde ele foi? Perguntei apavorado. E antes de Carlos responder, as batidas e arranhões começaram na porta da sala dos fundos. Eu já não suportava o medo que sentia. Carlos, que diabos está acontecendo neste lugar? Quem está naquela sala? Perguntei apavorado. Carlos, sem a menor preocupação ou medo, tomou outro gole de café e respondeu. É o meu irmão. E por que está batendo na porta? Por que não o deixa sair? Perguntei. O meu irmão é o idoso que você acabou de ver. 2 anos atrás ele cometeu suicídio dentro daquela sala, depois de assassinar a esposa e o filho. O garoto que você viu. Disse Carlos com os olhos cheios de lágrimas. Eu passei o restante da noite tentando convencer Carlos a sair daquele lugar, a vender o posto de gasolina e procurar por uma outra maneira de ganhar a vida. Então logo o dia começou a clarear. Eu despedi do Sr. Carlos, entrei no meu carro e saí para nunca mais voltar.